episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o universo das histórias em quadrinhos. E para começar, eu pergunto se você, ouvinte do nosso podcast, já se perguntou qual a relação entre os personagens Super-Homem, Mulher Maravilha e Pantera Negra. Se você é um super fã de HQs, deve saber que, além do fato deles terem poderes sobre-humanos, esses super-heróis são criações de autores de origem judaica, muitos deles oriundos de famílias que migraram para os Estados Unidos, fugindo da guerra que assolava a Europa em meados do século passado. Hoje em dia, a gente sabe que a HQ não se resume apenas a histórias de super-heróis, muito pelo contrário. A linguagem dos quadrinhos, definida como arte sequencial por um dos maiores autores do gênero, Will Eisner, permite infinitas possibilidades. O criador do personagem Spirit, inclusive, nunca escondeu sua origem judaica e, desde 88, um dos maiores prêmios dados a publicações de narrativas gráficas leva o seu nome, o Eisner Awards. Aliás, a primeira graphic novel a levar o prêmio Pulitzer, o importante prêmio de jornalismo, música e literatura, foi escrita por Art Spiegelman. A HQ Maus, lançada em 2 volumes na época, narra a experiência do pai do autor que sobreviveu a Auschwitz e foi um grande marco no mundo dos quadrinhos. Esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, e eu sou Amanda Hatzir, estudiosa de cultura judaica e apaixonada pelo universo das HQs. Bom, eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, como vocês já sabem, ativista comunitária de longa data. Nossa convidada hoje é a Laura Hauser, que é graduada em História pela Universidade Panthéon-Sorbonne, aí você me corrige se eu falei certo essa pronúncia francesa, e mestre em Sociologia da Cultura pela Universidade Sorbonne Nouvelle, com formação em Tecnologia de Mercado na Era Digital pelo Instituto Holon de Tecnologia de Israel. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Feliz Eu falei certinho o francês? C'est parfait. Perfeitamente. Então, a primeira pergunta, assim, que a gente começa é: conta pra gente quem são os principais super-heróis que são judeus e o que tem de judaico quando a gente está lendo as histórias em quadrinhos? Onde que a gente pode perceber essas referências à cultura e à religião? Só essa sua pergunta, assim, de início? Só essa, pode Só essa? Tudo pra Tá. gente. Beleza. Eu acho que, assim, o principal, assim, que a gente fala, que é aquela referência ao Super-Homem. Super-Homem, na verdade, assim, não tem nada na história de tão assim, esclarecedor sobre a questão judaica dele. A visão está mais nas metáforas, né? Então, assim, primeiro, né, foi uma criação de 2 judeus, né, do Jerry Seidel e do Joe Shuster, ambos de famílias judaicas imigrantes, né, que vieram para os Estados Unidos. E, assim, tem muitas referências à história judaica de uma maneira um pouco velada, né? Por exemplo, os pais do Super-Homem, né, colocam os pais verdadeiros, né, que são alienígenas, né, moram em outro planeta, colocam ele em uma cesta, né, e em uma cápsula espacial, né, e enviam ele para a Terra, e lá ele é criado. Já ouvi essa história, hein? Já ouviu essa história, hein? Pois é, né, isso é uma clara referência, né, a Moisés, ao Egito, né, a tudo isso. Então, assim, né, que foi criado por uma egípcia depois, né, e depois ele se revela, né, Moisés se revela judeu, assim como o Super-Homem se revela um super-herói, e assim, tem muito da questão, a gente vê muito da metáfora da questão judaica, da história judaica aí, né, quando a gente pensa em que ele precisa ter uma identidade velada, né, ele não pode ser totalmente quem ele é, né, por uma questão de preconceito e de violência, de tudo isso, né? Isso condiz muito com a história judaica imigrante, né? Outros personagens que deixam mais claro, né, a questão judaica, um deles se chama A Coisa, né, do Quarteto Fantástico, que é um personagem super legal, que ele é meio que um monstro, assim, né? Uma coisa mesmo, né? Um monstro laranja, cheio de cascas, cheio de coisa, né? Ele foi criado pelo Jack Kirby, que também é um judeu, né? Ele é um dos membros desse Quarteto Fantástico, e essa questão, né, de assim também não se sentir adequado, né, não se sentir parte da mesma raça, também vai permear esses personagens, né, no caso da Coisa, né, essa questão de não se sentir adequado, né, é algo que vai permear a questão judaica nos quadrinhos, né, vai permear as histórias, e vai, assim, aparecer também em alegorias que falam sobre os afrodescendentes, sobre a questão LGBTQIA+, né? Também nos quadrinhos. Aliás, outra
personagem bem interessante, né, nesse sentido, é a Batwoman, né? Porque a Batwoman, ela fala realmente que ela tem um dos pais judeus, né? Então isso é raro, né? Quando existe, de fato, uma saída do armário em 2 pontos aqui, e ela é LGBTQ e a mais, né? E, inclusive, ela luta, né, contra uma organização que denuncia judeus durante o nazismo, né, em uma das HQs dela. Então, isso é muito interessante, né? Tem, primeiro, uma abertura total, né? E, segundo, tem também uma questão interessante, porque isso já é, assim, meio que uma segunda geração de quadrinistas judeus chegando, então você vê que eles vão além da questão da imigração ali, né, do tema da imigração, do tema da chegada, começa uma certa abertura da comunidade judaica para o mundo, então começa a se falar sobre miscigenação, sobre casamentos interreligiosos, sobre a questão LGBT, isso é muito interessante, né, e, enfim, esses talvez sejam os mais conhecidos. Tem também o Capitão América, também criado por judeus, e o Capitão América combate os nazistas, né? Isso tudo durante a época nazista. O Eisner, né, que você citou, para mim é meu preferido, assim, é meu quadrinista do coração. Ele tem o Spirit, né, que é o personagem dele, um dos primeiros personagens dele, é um super-herói que luta com os próprios punhos, né, que luta sem superpoderes. E isso é uma metáfora clara sobre o poder imigrante, não só judaico, mas de outras questões de imigração. Aliás, o Eisner vai trabalhar em muitas das obras dele a questão imigrante, né? Eu aconselho lerem o Avenida Dropsy, que para mim é um dos melhores livros, uma das melhores histórias dele. E ele fala, basicamente o cortiço imigrante ali. Então, assim, as histórias, as conexões, tudo isso é fantástico, é praticamente uma aula de antropologia. Respondi, Malca? Eu achei que foi um começo maravilhoso. Você já me contou um monte de coisa que eu não sabia. Sim, e a gente ainda tem tempo ainda para entrar em outros aspectos, né? Então, além da coisa, né, a Mulher Maravilha também, né, tem essa história de ter sido criada ali do barro, né? Ela recebe assim um sopro de uma deusa e também vem a vida, né? Faz uma certa referência aí não só ao Golem, talvez a criação, né, do primeiro homem. Então, voltando assim às fontes judaicas, o que tem das fontes judaicas nessas histórias? O que aparecem além dessas referências mais à estrutura narrativa dos personagens, né, da trajetória deles, mas às vezes o que tem de mais judaico nas narrativas? Tá. Eu acho que, como eu falei, tem a questão, assim, da metáfora, né? E tem a questão quando a gente entra um pouco mais nas fontes mesmo, né? Tem, por exemplo, um personagem que não é tão conhecido, mas ele se chama Moon Knight, né? Moon Knight. E é interessante porque tem algumas poucas passagens em que ele segura a Torá, ele lê a Torá, então, de fato, isso existe, né? Tem a fonte maior ali, né? Ele também tem essa questão de ter uma identidade velada, escondida, né? O pai dele é um rabino, então isso vai aparecer. Nos livros do Eisner, as fontes, as citações judaicas, os valores judaicos, os 10 mandamentos, eu acho que estão sempre presentes como como pano de fundo, né? Eu acho também que tem algumas fontes judaicas antropológicas, por exemplo, a Mad Magazine, né, foi fundada por um judeu, né, vou tentar lembrar do nome dele agora, mas foi criada, né, por aí, e ela vai usar muito do humor judaico que surge, né, nos Estados Unidos naquela época, o stand-up comedy começa a surgir, e isso vai aparecer muito lá, é uma revista que vai bater muito de frente com o governo, vai bater muito com a censura, né, vai publicar muitos quadrinhos ali provocativos, né, então tem essa fonte antropológica, né, que eu chamo, que é a fonte que não é literária ali, mas está no dia a dia, né, está na cultura, está no respirar do povo, né. Tem também um personagem que eu gosto bastante, também não muito conhecido no Brasil, mas ele se chama Hugo Pratt. O Hugo Pratt é um personagem que
Não, desculpe, o Hugo Pratt foi criado aqui, né, por por um cara que era de origem, o pai dele era de origem judaico-italiana, né? Então ele vai contar muito essa história dos marranos, dos judeus marranos, e isso é muito interessante, né? Porque essa história começa a surgir também nos quadrinhos, né? Eles não ficam só nessa questão askenazi, né? E o que é muito legal. Aliás, tem outro que eu acho fantástico nesse sentido, que é O Gato do Rabino, que é criado pelo João Sfar, que é um quadrinista francês, mas ele tem um pai da Tunísia e uma mãe askenazi, e o gato do Rabino, né, é um personagem, é um gato que começa a falar um dia, e o Rabino, né, diz, não, para você ficar perto da minha filha, que era a dona do gato, né, você vai ter que fazer bar mitzvah. Não é possível assim, né? Então, já que você fala, você vai fazer bar mitzvah, né? E o gato, assim, é um personagem maravilhoso, é um filho da puta, sabe? Não dá um descanso para o Rabino, e o Rabino vai, então, ensinar a Torá para ele, ele vai, de fato, ter uma aula de bar mitzvah. Esse é super filme questionador, eu vi, eu adorei. Ele é super questionador, mas, super assim, o quadrinho é melhor, Malca, o quadrinho é melhor, assim, Eu sabe? adorei o filme. Eu eu assisti não o vi o filme e eu filme, adorei. eu li a HQ, não. Mas o Tem filme também 5 deve ser ótimo. Lembro que eu volumes. assisti no Belas Artes, assim. E Eu acho que só fechou, 3 gente, o Belas Artes? Não. Oi? Oi? Fechou o Belas Artes em São Não, tá Paulo? lá, Não. tá firme e Agora forte. Olha lá, que bom. Petra tá Cine Petra. financiando. Vai Patrocinando, ser e sempre Belas Artes. graças à nossa grande Paula Trabuzzi, que é diretora lá, que é fantástica, né? E, enfim, ela... então, super questionador, né? Então, ele vai questionar todas as leis da Torá, ele vai questionar todas as mitzvot, ele não vai dar uma folga para os alunos de rabinato, né? E ele vai descobrir que os alunos de rabinato pregam uma moral, mas vão no puteiro à tarde, né? Então, assim, algumas idiosincrasias aí da vida judaica, né? E isso é super bacana, isso é super legal. Eu acho que, assim, de fontes eu vejo muito isso, né? E da mitologia judaica, como você mesmo trouxe, né? O Golem vai aparecer muito, 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 assim. Eu acho que permeia, né, essas fontes, a Torá, a fonte antropológica, né, do dia a dia, das situações, tanto Ashkenazi quanto Sefaradi, e a mitologia. A grande cena das histórias em quadrinhos que foi mencionada até agora, né, floresceu principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Em que momento que esses autores de origem judaica assim, passaram a desenhar e produzir revistas de forma mais relevante nesse contexto? Porque era algo novo, né? Uhum. Só para dizer, Malca, sim, os Estados Unidos eu acho que é o que ficou mais famoso, mas na França também tem muito, assim, muito, muito, muito. Menos celebre aqui no Brasil, né? Menos mainstream, mas ficou bastante. Nos Estados Unidos, né? Nos anos 30 começaram a surgir editoras judaicas, não só de quadrinhos, né? Mas de jornais, porque algumas editoras de quadrinhos eram muito antissemitas. Aí a gente falou, ok, então vamos abrir a nossa, né? Se é assim, a gente abre a nossa, né? Então, assim, uma revista que foi publicada de quadrinhos por um cara chamado Max Ginsberg, né? É o Famous and Funnies. Não é muito conhecida, mas foi importante nesse sentido, né? Foi uma das primeiras editoras judaicas. Então, assim, isso começou a aparecer. Então, não por acaso, né, se gerou um mercado aí, né? A imprensa era um grande mercado nos Estados Unidos. Até o Gay Tellis, né, que é um puta de um jornalista literário, escreveu O Quarto Poder, né, que é a história da imprensa aí nos Estados Unidos. Super recomendo, que é a história do New York Times, tudo, e os judeus permeiam essa história, né? E você acha que dá para caracterizar o que era produzido por esses autores? Então, eles produziam algo de viés mais político, talvez alguma coisa mais relacionada ao que estava acontecendo ali no contexto histórico? Como que, por exemplo, né, qual que é a relação desses quadrinhos que estavam sendo produzidos ali em meados do século passado, né, em relação ao nazismo, né? Os super-heróis, eles traziam
quadrinhos de super-heróis traziam essa questão, o combate a essas ideias, porque, enfim, só uma coisa que a gente pesquisou aqui, né, durante o governo de Hitler na Alemanha, os quadrinhos do Super-Homem, por exemplo, chegaram a ser banidos, né, porque tem uma capa famosa, né, de que é o Superman socando, acho que era do Capitão América também, né, eles traziam a Hitler nessa figura. Algumas capas, né, dessas revistas de super-heróis traziam, né, uma figura até mais caricatural, assim, de Hitler sendo socado, sendo chutado, enfim, queria que você contasse um pouco pra gente dessa história. Como ele deveria ter sido, né? Vamos combinar. Mas como outros políticos devem ser hoje, não citando ninguém em especial, mas, por exemplo, negacionistas, né? Mas eu acho que sim, que isso começou a aparecer muito, isso aparece no Super-Homem, como você falou, isso aparece no Capitão América, principalmente, isso vai aparecer na Batwoman, né? Então, assim, eles começam a se colocar de uma maneira mais clara, né, uma posição política, porque antes eu acho que tinha muito isso da metáfora, né? Então, assim, ele é colocado numa cápsula espacial, ele é mandado, né? Sim, mas não tão explicitamente, né? Não tão claramente, né? Eu acho que aí, assim, principalmente no nazismo, a coisa começa a aparecer, né? E depois eu acho que nos quadrinhos israelenses a gente vai ver muito esse posicionamento ganhar força, né? Tanto até na questão assim de Israel-Palestina, até nos posicionamentos aqui, tanto de um lado quanto de outro, né? Tanto posicionamentos pró-ocupação quanto posicionamentos contra a ocupação vão começar a aparecer. Bom, tem gente que não lê quadrinhos, mas adora assistir um filme da Marvel, né, ou da DC. Eu admito que eu não sou uma dessas pessoas. Eu, no geral, não saco, assim, filmes de heróis, tirando o Batman do Nolan, que eu acho que foi o que mais me impactou, assim. E Coringa agora foi muito bom. Mas, assim, essa questão judaica, né, essas referências à religião, elas foram levadas para o cinema ou elas ficaram só nos quadrinhos? Boa pergunta. Eu vou confessar que eu também não sou a pessoa que mais assiste os filmes, eu gosto dos quadrinhos em específico. Eu acho que é uma excelente questão, não saberia responder. Assim, acho que a única coisa que eu soube sobre o assunto foi a nossa querida Gal Gadot, né, como Mulher Maravilha, que eu acho que foi fantástico, né? Assim, acho que foi uma colocação fantástica, mas assim, de filmes em especial, eu acredito que assim muito tenha vindo o Superman, assim, o Super-Homem, eu acho que levou de fato a questão, né? Que teve série, teve tudo, cara, assim, e de fato ele ficou tão famoso que mesmo quem não conectou o Lé com o Caré, né, das metáforas, assim, as pessoas acabam sabendo que ele foi criado por dois judeus, né? E a questão também do Stan Lee, né? O Stan Lee que criou a Marvel, o Quarteto Fantástico, e assim, ele ficou tão famoso no universo nerd, geek e tudo isso, que assim, as pessoas acabam sabendo da história, né? Então isso acaba levando mediaticamente a coisa para frente. Reza a lenda, tem gente que fala, assim, eu não sei se é só boato, mas que o Superman foi o primeiro herói a usar capa e que teria sido uma referência a Talita, Talita, né, que é o manto de reza judaico, né? Também tem várias, assim, características que também podem fazer referência. E eu queria entrar, né, numa HQ que é muito especial quando a gente pensa em história judaica, nas histórias em quadrinhos, que, enfim, dava para fazer um episódio inteiro só sobre Maus, que é uma HQ maravilhosa, né? Foi lançado originalmente em pequenos fascículos, né? E depois se tornaram 2 livros, e hoje a gente encontra edições num único volume, né? Desses 2 livros. Enfim, o autor é o Art Spiegelman, né? Que também, se eu não me engano, ele nasceu na Suíça, depois imigrou, né, para os Estados Unidos, ou os pais dele fizeram esse movimento, mas, enfim. E indo um pouco para além também, né, dessa discussão dos super-heróis, né, porque Maus, inclusive, inaugura, né, essa coisa de trazer essas histórias mais narrativas, com um teor mais literário, até com um tom mais de pesquisa e jornalismo, para o mundo das HQs, que antes eram consideradas, né, sei lá, as pessoas não davam muito bola, né, não olhavam para HQ como literatura, às vezes taxavam de
coisa para criança, né? A história de super-herói é uma coisa infantilizada. E, enfim, ali no final, ali nos anos 80, Maus traz esse ineditismo, né? De falar, olha, a gente pode trabalhar assuntos mais profundos, né? Trazer histórias mais delicadas e tratar de assuntos mais difíceis numa história em quadrinho, né? Foi muito, muito impactante nesse sentido. E eu queria saber o que você acha, né? Particularmente sobre esse livro e por que que ele fez tanto sucesso além desses aspectos, assim, que eu comentei muito por cima. Queria que você aprofundasse um pouco a questão, entrando, analisando Maus. Sim, eu acho que assim, né, essa questão, né, do quadrinho como algo literário e como algo com profundidade, né, dizem alguns historiadores do quadrinhos que começou com Will Eisner, na verdade, né. A popularização talvez tenha vindo, né, no Brasil, sobretudo, tenha vindo com Maus, mas nos Estados Unidos, na França, né, tudo isso já existia, né, essa profundidade, essa legitimização, né, esse reconhecimento, já existia a partir do Will Eisner, né, a partir do Pacto com Deus, que é uma grande, grande graphic novel, né, e vai ser talvez a primeira delas, né. O Maus, em especial, eu acho que, assim, eu sou fã do Art Spiegelman, fã de Maus, eu acho que é uma linda, linda HQ, chorei horrores, principalmente no final dela. Eu acho que, assim, ela tem vários aspectos, né? Tem a questão do desenho, que o cara desenha muito bem, de uma forma muito empática, tem a questão da animalização, que às vezes te permite chegar mais perto desses temas, né? Às vezes o horror é tão grande que isso afasta as pessoas, e ele tratando os judeus, os poloneses, os alemães como animais, né? Isso facilita, às vezes, assim como a animação, às vezes, né? Trata de temas super profundos, assim, né? Um Shrek da vida, Era do Gelo, né? Às vezes trata de temas super profundos de uma maneira mais leve. Eu acho que isso deixou, talvez, o tema mais leve, sem perder a profundidade dele, porque ele é muito profundo, e eu acho que tem algo sensacional, que é uma honestidade e uma integridade intelectual muito grande ali, sobre a relação dele com o pai. Então, assim, ele coloca os bodes na sala, né, sobre o pai, que era uma pessoa difícil, não tem vitimização, né, tem conversas muito honestas e muito difíceis ali, tem muito afeto, no grande sentido da palavra. Aliás, até falando nisso, assim, não é quadrinho, mas tem um livro maravilhoso que fala um pouco dos imigrantes e da imigração judaica, que se chama Afetos Ferozes, e eu acho que traz muito disso, né? Traz muito desses afetos ferozes que todo mundo tem, na família, na história familiar, e quando a gente convive com sobreviventes, né? Eu trabalhei no Memorial do Holocausto de Paris por algum tempo, né, e convivi muito com sobreviventes. É impossível não ter afetos ferozes, né? É impossível que essas conversas não aconteçam. Então, assim, não é frufru, né? Não é o politicamente correto que está ali. E isso, eu acho, essa honestidade chama muito a atenção e chama muito as pessoas, né? Porque vai além da história, vai além do fato histórico, mexe com a vida. Estou aqui descobrindo várias coisas hoje. Eu li Maus, porque acho que na escola mandaram a gente ler Maus, e eu adorei. Foi talvez a melhor literatura compulsória que eu já tive na vida. Recomendo muito Maus para quem quer um livro que é denso, mas ao mesmo tempo que ele vai te carregando assim com muita leveza, assim. É fácil ler Maus, né? É gostoso ler Maus, apesar de todo o tema por trás de Maus. E aí agora a gente está encaminhando mais para o final desse episódio, Laura. Esse é um episódio... Eu adorei esse episódio, gente. Vários conhecimentos novos e aleatórios e que eu adorei e que eu não tinha ideia. Para quem quer começar nesse mundo de quadrinhos e tem esse interesse particular pela cultura judaica, por onde você recomenda começar? Eu recomendo pelo Will Eisner, porque eu acho que, para quem quer se apaixonar, né? Eu acho que ele é maravilhoso, eu acho que ele pega essas nuances da vida, né? Ele traz muito dessa antropologia da imigração judaica. Eu acho que e isso é belíssimo, né? Acho que qualquer um do Will Eisner é fantástico, mas eu recomendo muito Um Pacto com Deus, que eu acho que
é a primeira grande graphic novel. Eu recomendo muito Avenida Dropsy, A Força da Vida é meu preferido. Ele não fala tanto da questão judaica, mas ele é fantástico. Eu recomendo João Sfar, O Gato do Rabino. E eu recomendo um que, para assim, começar a gostar de quadrinho, que é maravilhoso e que também é de origem judaica e pouca gente sabe, que é o Asterix e Obelix. Ele foi criado por um francês chamado René Goscinny, que sofreu muito com o antissemitismo. E o que ele faz? Ele faz essa grande comunidade de gauleses que tem uma poção fantástica e que tem muita força para sobreviver contra os romanos, por exemplo. Nada mais justo, né? Assim como a gente fez. Então, assim, esses eu acho que são belíssimos para se começar. Mais um que eu não sabia. Ai, adorando esse episódio. Esse último eu também não sabia. Eu confesso que eu não li, né? Eu só vi os filmes, assim, quando era criança. Bom, hoje agora a gente pode, é legal que a gente pode ler ou reler coisas também com outros olhares, né? Para quem está ouvindo a gente também é super interessante. Certamente, a interpretação muda, né? Total. A gente conversou hoje com a Laura Hauser, que ela é graduada em História pela Universidade de Panthéon-Sorbonne e mestre em Sociologia de Cultura pela Universidade de Sorbonne Nouvelle, com formação em Tecnologia de Mercado na área digital pelo Instituto Rolon de Tecnologia de Israel. E, bom, ela é claramente uma especialista em quadrinhos. Então, obrigada, Laura. Volte sempre. Muito legal ter você aqui com a gente hoje. Foi um prazer, meninas. Me chamem sempre aí para a gente bater papo. E Shabbat Shalom, que a gente está gravando aí numa sexta-feira, tá bom? E você tem algum trabalho publicado? Gostaria de deixar suas redes sociais? Fazer um jabazinho? Sobre quadrinhos especificamente, não. Eu tenho um canal, que é meu nome mesmo, né, no YouTube, no Instagram, sobre tecnologia, cultura, sociologia e arte. Então, eu estou sempre publicando coisas interessantes lá e conectando as coisas a tudo, né? Muito falando legal. Um pouco sobre o futuro. Muito bom. Então é isso, esse foi o E Eu Com Isso, né? Está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E continue acompanhando o IB pelas redes sociais, no Instagram. Lá a gente sempre publica, né, as novidades aqui do podcast, do mundo judaico também. E é isso, muito obrigada, Laura, agradeço em meu nome, em nome do Instituto e do nosso podcast. Você seja sempre bem-vinda aqui, espero que você possa voltar para compartilhar mais coisas aí com a gente. Obrigada, pessoal. Então é isso, até quarta que vem. Até quarta. Oi, aqui é a Anitta e trago para vocês algumas das últimas notícias do mundo judaico. Na última segunda-feira, dia 27 de setembro, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, discursou na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Bennett disse que existem no mundo hoje duas grandes pragas: o coronavírus, que já matou mais de 5 milhões de pessoas, e a polarização política. Segundo o primeiro-ministro de Israel, esses dois aspectos podem corroer a confiança das pessoas nas instituições e são capazes até mesmo de paralisar as nações se não forem controlados. Segundo Bennett, abre aspas, os efeitos na sociedade podem ser devastadores, fecha aspas. Ele também disse que em Israel o governo enfrentou tanto a Covid quanto a polarização, em vez de aceitá-los como força da natureza. Se você quiser ler o discurso inteiro traduzido para o português, você pode acessar o site do Instituto Brasil Israel. E uma história bem interessante que eu queria compartilhar com vocês é a do Zebulon Simantov. Ele era o último judeu que morava no Afeganistão e no começo de setembro ele saiu do país com medo do Talibã. Ele tem 62 anos e deixou Cabul para viver nos Estados Unidos, no Queens, em Nova York. No Afeganistão, ele era responsável pela manutenção da única sinagoga da capital do país. Ele conseguiu deixar o Afeganistão com a ajuda de filântropos norte-americanos que financiaram a viagem. Ele fez um vídeo pedindo ajuda e conseguiu. Agora, ele está morando em Nova York e depois de 20 anos de pedidos, ele concedeu o get, que é o divórcio judaico, para a ex-esposa dele, que atualmente mora em Israel. É isso, pessoal. Até semana que vem.